Bom dia a todos. Que esta seja realmente mais uma manhã de reflexão, de meditação, nos ajudando então nesse autoentendimento, né? E realizando também o autodescobrimento, para que a gente possa conseguir dar um direcionamento positivo às nossas vidas, de maneira a lidarmos melhor com o nosso sentimento. Porque se o que nos faz sofrer procede de dentro de nós, independente das situações que acontecem à nossa volta, é importante que nós aprendamos um pouco mais a respeito de nós mesmos, fazendo uma investigação mais acurada, mais atenciosa, numa visualização constante através do entendimento, né? Ensina-nos os Espíritos Venerandos que quanto mais compreendemos os outros, quando criamos um entendimento a respeito daqueles que convivem conosco, quanto mais aprofundamos essa sonda na alma do outro, para tentar sondar o que vai na intimidade do outro, a sonda da compreensão, da tolerância, do entendimento, mais aprofundamos em nós também, entendendo-nos também. Porque a gente só vai se entender através da convivência, daquilo que a gente conseguir resgatar na nossa relação com o semelhante. Se nós falirmos nessa relação, na verdade não teremos falido com o outro, teremos falido conosco mesmo. Porque como somos vidas interconectadas, mas não dependentes, e muito menos ancoradas umas nas outras, né? Embora tentemos fazer isso, somos vidas independentes. Então, nós temos que fazer um aprendizado próprio. E o outro é a nossa seara de trabalho, de crescimento, é o outro, é a outra pessoa. A convivência vai nos dar essa grandeza, essa sublimidade de aprendermos a lidar conosco mesmo. Quanto mais, eu já ouvi às vezes pessoas dizerem até de maneira irônica, né, falar assim, acho que agora eu estou compreendendo melhor os outros, estou conseguindo lidar com mais facilidade com as dificuldades dos outros. Isso equivaleria a dizer que, na verdade, nós não estamos aprendendo a lidar com os outros e com as fraquezas dos outros, estamos aprendendo a lidar com as nossas. Quanto mais maleáveis e mais dóceis ao propósito do aprendizado em nós, mais facilidades temos para aceitar os outros como eles são e fazendo também esse crescimento necessário. E nós utilizamos a obra Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles, como roteiro das nossas conversas, nos sábados de manhã, nesse trabalho que é denominado o Espírito em Foco. E estamos dando sequência ainda à reciclagem do subconsciente, proposto pela Joana de Ângeles, para nos ajudar a fazer uma revisão de nós mesmos, especialmente uma revisão das coisas que nós vamos guardando e que na verdade não servem para nada. Guardar sentimentos negativos é semelhante a guardar lixo. Imagine se a gente comprasse um armário novo, fosse na loja, escolhesse o último modelo ou mandasse fazer aquele armário que se adequasse precisamente à nossa cozinha, à nossa sala, ao nosso quarto, e a gente fosse, em vez de colocar lá as nossas roupas, os nossos utensílios, nós começássemos a colocar lixo lá dentro. Tudo que não prestasse, restos de alimentos, coisas velhas, caixas quebradas, porcarias que nós geralmente jogamos no lixo, ao invés de fazer isso, nós colocássemos tudo nesse armário, fôssemos guardando. Quem olha de fora, está tudo bem, está muito bonito, o armário está fechado, tal. Mas basta abrir uma pequena fresta para que toda a podridão e o que é ruim que tem lá dentro escape, denunciando-nos que tem alguma coisa lá dentro que não é boa. Ou seja, não condiz, né? não se equipara à grandeza de abrir um compartimento e encontrar coisas belas, roupas perfumadas, coisas muito bem guardadinhas, arrumadas, coisas úteis, que a gente pode lançar mão delas no dia a dia e se viver feliz com elas. É isso que nós fazemos com a nossa casa íntima. Nós escolhemos os melhores lugares da alma, os melhores lugares da alma para guardar lixo. Nós vamos guardando as impressões ruins. A gente vive uma experiência ruim e nunca mais esquece. E se orgulha disso, né? De falar daquilo. Fala com pesar daquilo, né? É o lixo guardado no armário especial que a gente comprou, conquistou
para colocar as coisas boas. E esse lixo que nós vamos guardando, ele vai nos fazendo mal ao longo da vida. Ele vai contaminando o nosso ambiente, né, como a comida que foi guardada, estragada, que vai apodrecendo. Vai chegar uma hora que você tem que se livrar dela. Você vai ter que botar ela no lixo, porque senão a sua vivência, a sua vida dentro daquele ambiente se torna insuportável. Para algumas criaturas, essa convivência fica tão insuportável que a pessoa recorre à fuga da vida. Quer morrer. E recorre ao suicídio como uma saída para se livrar desse mal-estar, desse mau cheiro que aquelas coisas ruins guardadas foram provocando. E muitos justificam até que são os outros, né? A pessoa diz assim, me matei, o espírito, a pessoa ainda deixa uma carta para o outro, né? Agora, estou indo embora e agora você vai ver. Ou seja, como uma ameaça para o outro, né? Eu me matei por sua causa, eu me destruí por sua causa. E na verdade nós nos destruímos por sentimentos próprios nossos, né? É por inabilidade de lidar com as coisas. Então, a Joana propõe que a gente recicle esses armários íntimos, o subconsciente, não guardando impressões ruins. As impressões ruins, elas servem para a gente analisá-las quando elas acontecem, verificar o que é que nós podemos fazer em benefício de nós mesmos naquela experiência e prosseguir. Mas procurando, ela diz procurando, porque numa outra obra ela diz assim, no Amor Imbatível Amor, ela fala assim, aquele que diz que não se magoa, mente, mas aquele que guarda a mágoa faz uma escolha. Então nós escolhemos guardar a mágoa. Podemos até nos magoar. Quando somos feridos, ninguém recebe uma bofetada rindo para o outro, né? Mas a gente pode, num instante seguinte, contemporizar, entender aquela situação e prosseguir. Prosseguir sem as resistências muito naturais que nós mesmos opomos, né? À reconciliação, ao equilíbrio e à paz do nosso semelhante. A Joana tinha proposto, então, na última conversa que nós fizemos, que a gente faça uma autossugestão para isso. Que a gente use a prece e se reabasteça de novos valores, que vão estimular o nosso psiquismo e o nosso desenvolvimento moral, que vai trazer-nos, consequentemente, sensações de paz, claridade mental, impulsos generosos e atitudes equilibradas. À medida que a gente vai modificando essa visão da vida, de não guardar as coisas ruins, de realmente descartá-las, de não fazer uso delas na nossa vida, né? A gente faz uso das coisas ruins até para entreter conversas entre nós. Eu estava conversando com um amigo uma certa feita, um senhor já, e ele falando bobeiras, e reclamando disso e comentando daquilo, e a esposa dele que estava perto disse assim, mas fulano, mas o que você tem que ficar, toda vez que a gente vai conversar, você tem que ficar lembrando dessas situações, dessas pessoas, falando mal dos outros? Ele falou, mas eu não estou falando mal dos outros, eu estou falando dos outros. Mas não é para falar de ninguém, para quê? Ele falou, e o que a gente vai conversar então? Eu falei assim, mas e o que a gente vai conversar então? Como se para conversar a gente tivesse que lançar mão de qualquer coisa, né? Pegar qualquer coisa, e mesmo que fosse um comentário infeliz, mas para entreter a conversa. Isso não é bom. Não é bom. A gente não pode entreter conversa, né? Entreter com coisas ruins que a gente vai vivenciando. Elas são para serem contemporizadas, deixadas de lado, meditadas e superadas, né? À medida que o tempo vai passando. Para que a gente tenha, ao longo do tempo, equilíbrio. Como é que eu vou ter paz se eu tenho só hábito de comentar coisas ruins com as pessoas? Como é que eu vou ter paz se eu não consigo restabelecer em mim essa paz, esse equilíbrio, essa tranquilidade, vigiando as minhas palavras, vigiando o meu pensamento, vigiando o meu sentimento? Se eu não faço isso, não vou ter paz. Já vi muita gente que tem uma vida muito atribulada e vive em paz. E vi gente que não tem problema nenhum e é aflita, perturbada e desequilibrada. Aí tem um amigo meu que ele fala assim, é falta de problema. Esse que vive aflito é falta de problema. E o outro que tem uma vida atribulada, cheia de dificuldades, de desafios, são pessoas tranquilas, serenas, que a qualquer momento que você conversar com elas, elas têm uma palavra de otimismo, têm um jeito de ser suave
E o outro que não tem praticamente problema nenhum, aparentemente, é claro, porque alguém que tem um comportamento desse tem problema, né? Mas é problema profundo, não é um problema aparente, não é um problema exterior. Não precisa lutar pela vida, não precisa se esforçar para nada, porque tem uma vida estável, equilibrada, tranquila, materialmente falando. E aí, esse tipo de comportamento leva a pessoa a ter uma vida atribulada, sem, na verdade, ter desafios exteriores quase nenhuns. A não ser os desafios emocionais, que é o que realmente pega, né? Que é o que realmente pega. Então a gente não pode, a título de socializar com as pessoas, querer entreter-nos com coisas ruins, porque a gente tem que alterar essas relações conosco mesmo, né? Alterando o nosso campo mental, para a gente poder ter claridade na nossa mente, né? Para a gente poder ter impulsos generosos, atitudes equilibradas, né? O que é um impulso generoso? Um impulso generoso é aquele que faz você identificar de primeira mão a necessidade de alguém apenas o olhar, apenas o jeito da pessoa se comportar, de enxergar as necessidades onde elas estão e fazer alguma coisa por elas. Porque às vezes a gente não enxerga nem quem está do lado, né? Nem as pessoas que estão ao nosso lado, filhos, familiares passando dificuldades, no nosso grupo de convivência, pessoas com problema a gente não vê, porque nós estamos focados numa visão muito estreita da vida. Na verdade, nós estamos enxergando a vida por uma fresta. Não abrimos totalmente a janela para ver a vida na sua plenitude. Estamos vendo por uma fresta, porque estamos privados do equilíbrio e da paz. Cerceados pelos nossos problemas e o que eles representam para nós, nós não enxergamos além de uma fresta. E nos achamos muito especiais, muito lúcidos. E as coisas estão acontecendo à volta e a gente não vê. Eu já vi mães e pais, irmãos, amigos reclamarem: por que é que eu não vi o que estava acontecendo com fulano? Quando às vezes a pessoa recorre ao suicídio, quando a pessoa toma uma atitude extremada, né? É óbvio que alguém que recorra à morte pelas próprias mãos dá alguns sinais. Não estou dizendo que a gente vai salvar ninguém, não é? Ninguém salva ninguém. Mas a gente pode perceber e ter impulsos generosos de conseguir se aproximar das necessidades dos outros, minimizando essas necessidades. A caridade é um impulso generoso. Se nós não tivermos esse olhar atento, esse sentimento de diagnosticar as necessidades alheias, a gente não vai se importar com ninguém, né? Até se emociona com uma imagem na televisão de uma que está acontecendo lá, fome num país lá, vê uma criança morrendo de fome e tal, chora, mas não passa disso, né? A imagem nos impressiona, mas ela não estimula os impulsos que nós devemos ter, que são os impulsos generosos. Porque os impulsos generosos, eles não vêm das imagens que nós vivenciamos em torno de nós, não vêm da visualização, ele vem da vivência, do sentimento. Quando nós nos propomos fazer alguma coisa no campo do bem, nós começamos a alterar profundamente o ser que somos. E aí começamos então a perceber um mundo diferente à nossa volta que nós não víamos antes. Começamos a nos preocupar se as pessoas estão comendo, se elas estão dormindo, se elas estão sorrindo, se elas estão felizes, se elas estão tristes. A gente começa a ter essa preocupação de saber como que o outro está. E não simplesmente diante de uma imagem chocante a gente ser levado às lágrimas. Isso chama comoção. A gente pode se comover diante de uma... Mas para termos impulsos generosos, que é o caminho para a caridade, nós precisamos do exercício do bem. Da necessidade constante de todo dia, todo momento, estarmos buscando o bem, a prática do bem, que é o único que vai incutir em nossa essência essa preocupação, essa necessidade de ver o bem do próximo, como nós gostaríamos de ser atendidos nas nossas necessidades também, né? E é tão interessante isso porque a diferença do egoísta com o altruísta ou o generoso, né? Eu ainda me recordo do tempo que a gente foi visitar o Chico, ele estava em vida ainda. O dia que eu fui lá tinha 50 ônibus, tinha mais ou menos 1.500 pessoas, num espaço que dá um quarto desse salão aqui. E um terreninho em volta. Aquilo tinha gente saindo pelo ladrão, tudo quanto é lado. E eu só consegui entrar dentro do lugarzinho onde o Chico está, porque o meu irmão, que tem um braço 3 vezes maior que o meu, botou o braço na frente, segurou uns 12... E eu passei por baixo e entrei, porque senão eu não ia conseguir entrar lá de jeito nenhum, porque eu já tinha sido empurrado para fora umas 8 vezes. Falei, não vou de jeito nenhum, mas com
ele é forte, né? Grande, forte, ele segurou o VAP por baixo e entrei, senão eu não ia conseguir. E a gente olhava para aquelas pessoas e foi exatamente essa a reflexão que eu fiz. Meu Deus, ninguém aqui está preocupado com a dor do outro. A pessoa quer entrar, ela quer entrar. Não, eu quero entrar ali, eu vou lá, eu preciso. Mas ninguém falando assim, não. E quantas mães com lencinhos na mão, chorando, estavam lá naquela noite? Quantos pais, quantos maridos, quantos irmãos, quantos amigos estavam ali com lencinho na mão, enxugando as lágrimas discretas e tentando se imiscuir no meio das pessoas para ver se conseguia entrar, para ver se ouvia do Chico uma palavra amiga, se conseguia uma mensagem. Quanta gente! Mas cada um estava preocupado consigo mesmo. Por isso aquele empurra, porque cada um estava preocupado só consigo mesmo. E quando a gente desenvolve os impulsos generosos, né, que eles fluem da alma que está se modificando, que é da alma que está querendo realmente fazer alguma coisa pelo semelhante, a pessoa abre mão de qualquer coisa para que o outro seja feliz, para que ele prevaleça, para que o bem dele seja instalado. Né? O que seria ali um ambiente cristão, um ambiente de concórdia, de equilíbrio, né? Que todos ficassem tranquilos e que um cedesse o lugar para o outro. E que os mais necessitados, os mais chorosos, os mais aflitos fossem passando na frente e fossem entrando. Né? A nossa dor sempre pode esperar. Sempre. Porque sempre existe uma maior que a nossa. Mas como perceber isso? Né? Como é que a gente vai conseguir perceber que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar alguém? Às vezes 1 minuto é suficiente para a gente fazer uma ação generosa. 1 minuto. 1 minuto. Por isso que chama impulso generoso. Porque é 1 minuto. E a gente se comove diante de uma imagem, mas não tem percepção para sentir à nossa volta as necessidades daqueles que estão conosco. O ser humano é a imagem do Criador. Possui a mesma essência imortal. Ou seja, nós somos imortais, não vamos morrer nunca. Por não morrermos nunca, deixaremos o corpo e prosseguiremos vivendo. Nós não nos preocupamos muito com a vida, preocupamos com a morte. A gente fica falando, ai meu Deus do céu, quando será que eu vou morrer logo? Quando será que eu vou morrer? O que vai acontecer? Nós temos que nos preocupar com a vida, porque a vida prossegue. Nós passamos de um lado da risca para o outro. Essa risca no meio do salão, eu estou do lado de cá. Desencarnado, eu passo para o lado de cá e a minha vida prossegue. E eu prosseguirei do jeito que eu estou. Não vai acontecer uma mágica. Nós não vamos acordar num lugar totalmente modificados, iluminados, né? Ou num lugar chamado inferno, cheio de diabo espetando para todo lado, num caldeirão, onde a gente vai ser jogado. Não existe isso. Esses caldeirões, esses diabos, essas coisas, está tudo dentro da gente, tudo dentro do nosso coração. O Espírito vai experimentar aqui ou lá, em qualquer lugar onde ele estiver, o que estiver vivendo, o que ele estiver vivenciando. Existe trabalho do bem do lado de cá, existe trabalho do bem do lado de lá. Existem ações generosas, amorosas do lado de cá, existe do lado de lá também. Quem está na sintonia permanece nela. Mas quem está na sintonia da indiferença, da aflição, da mágoa, do ressentimento, do ódio, da despreocupação com os outros, só preocupado consigo mesmo, vai para essa faixa do outro lado também. E vai encontrar a mesma realidade lá. Não é diferente. Então a gente não tem que preocupar com a morte, tem que preocupar com a vida. Né? Nós somos imagens do Criador, temos valores em nós para sermos desenvolvidos que pode tornar a nossa vida uma vida muito feliz, apesar dos desafios que a gente tem. Né? Apesar dos desafios que a gente tem, nós podemos ter uma vida muito boa, muito tranquila, enfrentar qualquer dificuldade, qualquer desafio desse com grandeza. Eu me lembro de uma frase de Joana de Ângeles, através do Divaldo para mim, lá na cidade do Rio de Janeiro, onde ela disse assim: mesmo entre lágrimas, prossiga. Ou seja, a gente não pode parar na lamentação. É lógico que está doendo, as lágrimas vão cair. Se nós estamos com dor, com dificuldade, a gente vai sofrer, vai ter problema. Mas só que o enfrentamento vai ser diferente. O impacto no nosso mundo emocional é outro. Porque a nossa dor ela é muito mais moral do que física. A nossa dor ela é muito mais emocional do que física. Nós caímos emocionalmente, nós nos depreciamos,
quando a gente começa a sofrer por alguma coisa que a gente não concorda, por um fato que está acontecendo na nossa vida que nós não aceitamos. A falta de aceitação, a falta de entendimento da própria vida faz a gente sofrer duplamente. Faz a gente passar por um constrangimento que na verdade não está na nossa programação. Não está dentro daquilo que nós programamos para vivenciar naquele momento do desafio. Né? Tem grandes desafios da vida da gente que a gente hoje não sabe, né? Fala, meu Deus do céu, por que será que eu estou passando por isso? Que foram desafios programados, que nós programamos no mundo espiritual antes de reencarnar. Porque tínhamos que aprender alguma coisa, tinha um sentimento para nós aprendermos. Então nós reencarnamos e quando estamos aqui ficamos perguntando para Deus, por que será que eu estou passando por isso? Na verdade, aquele desafio estava programado. Né? Sofremos por querer mudar os outros e não sofremos tanto assim para querer mudar a nós mesmos. Né? Ninguém sofre para alterar um sentimento em si mesmo, mas sofre porque o outro não é como ele gostaria que fosse. Se os meus filhos fossem como eu gostaria que fosse, eu seria feliz. Se o meu marido, se a minha esposa, se os meus amigos fossem do jeito que eu penso, como eu já ouvi de alguém dizer, como a vida seria boa se ela fosse do jeito que eu penso. Eu falei, não seria não. Se ela fosse como você pensa, ela não seria boa. Exatamente porque ela não é que ela é boa. Né? Porque ela está mostrando exatamente aquilo que a gente tem que mudar, conquistar, aprender. Quanto mais impacto tem as coisas no nosso sentimento, mais a certeza de que nós precisamos delas. Quanto mais mexe conosco uma situação, mais está chancelado aí, né? De que nós necessitamos daquela experiência. Nós precisamos daquela experiência. Porque quando elas não tiverem mais nada a ver conosco, ou nós não as perceberemos, ou nós precisaremos mais passar por elas. E aí a gente vai prosseguindo. E vamos aprendendo. Né? Pode falar. Você citou da dor, aquela obra da Ivone Pereira, da Memória do Suicídio, explica muito bem. Isso. O livro é um livro forte, né? Adensado, né? Ela está falando do livro Memórias de um Suicida, onde a Ivone Pereira cita bem as questões da dor, da autodestruição, né? Da pessoa que foi levada à autodestruição. É que não é um livro que a gente recomenda assim de primeira vista para todo mundo ler, né? É uma obra bem adensada, com uma carga emocional bastante complicada, porque são experiências de quem se autodestruiu, né? Então tem coisas ali bastante adensadas. É importante que a gente primeiro desenvolva um entendimento para a gente poder depois digerir melhor a obra, né? Mas é interessante, sim. Ali a dor é nua e crua, né? Nua e crua. A dor aqui, exatamente. A dor de um lado para o outro, né? Então, a Joana diz assim, que nós temos potenciais ricos de valores para serem desenvolvidos, né? Que vão nos levar aonde? À perfeição. Competindo-nos unicamente desenvolvê-los e aprimorá-los. Temos que aproveitar a oportunidade para fazermos o burilamento, porque nós vamos sendo desvelados lentamente, né? Lentamente. E os tesouros verdadeiros vão se fixando em nós, à medida que a gente vai se propondo viver. Então, o que nos compete na vida? Aprimorar o ser que somos. Nós viemos para cá para nos aprimorar. E não é difícil a gente entender por que a gente veio para a Terra. É só observar aquilo que nos sensibiliza, aquilo que toca-nos, aquilo que nos fragiliza, onde a gente tem mais dificuldade em lidar. Quando a gente observa esses campos da existência, nós começamos então a perceber que ali está a nossa necessidade. As dificuldades de relacionamento, né? Na quarta-feira falávamos lá do desafio da família, onde você, quando convive com a família, onde está o núcleo mais apertado das nossas necessidades, é na família. Os espíritos renascem juntos para poderem se conquistarem, se perdoarem, se respeitarem, resgatarem sentimentos perdidos e mal baratados do passado. Né? Agora, é claro que ninguém vai fazer a parte do outro. É óbvio, mas eu me esforço muito e nada acontece. Aqui parece que todo mundo, cada um tem um interesse. Continuemos fazendo a nossa parte. Nós não temos como fazer o outro cumprir a parte dele no combinado, né? Porque as famílias, na verdade, são acordos. A gente chega do outro lado, verifica a programação e faz-se os acordos. São acordos. Reencarnamos acordados ali, com uma série de acordos
no sentido de cada um colaborar com o crescimento do outro, de realizar o perdão, o auto-perdão, a reconquista, a reconciliação. Né? E alguns são nossos arrimos emocionais, afetivos, que fazem parte da nossa vivência de amor, que nós já vivenciamos há muitas vidas, e eles renascem para nos ajudar. São aquelas pessoas que nós temos um trânsito fácil ao coração delas. Esses são os nossos amores do passado, que reencarnam juntos também. Mas como reencarnam afetos e desafetos, é óbvio que toda a família tem aquilo que pega, aquilo que não agrada, as dificuldades próprias de espíritos que estão aprendendo juntos, que estão se reconquistando, que estão se reparando faltas um para com os outros. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar, em entrevista mesmo eu escuto, lá em casa eu não sei, não adianta, por mais que eu faça, nada, eu não tenho valor nenhum, nada do que eu faço tem valor, ninguém me valoriza, eu viro do avesso e não adianta nada. Claro que está adiantando para você, pode não estar adiantando para os outros. Meu marido não reconhece o que eu faço, minha esposa não liga para mim, meus filhos parece que nem foram gerados por mim, não estão nem aí com a vida. Estão sim, estão sim. Esses laços de hoje já são muito mais apertados do que já foram. Só o fato de termos reencarnado juntos, estarmos no mesmo núcleo, convivendo entre irmãos que buscam a reconciliação com o outro e consigo mesmo, já é uma glória, de podermos estar perto. Agora, nós não vamos fazer a parte do outro, é claro, cada um vai ter que trabalhar o sentimento por si mesmo. E todo o empenho nosso de hoje em sensibilizar o coração do outro, fazendo a nossa parte, vai frutificar um dia. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Que nenhuma semente que se lança fica perdida. Ela vai germinar. Pode ser que o Espírito não reconheça isso nem do lado de cá, mas quando ele acordar do lado de lá, ele vai tomar consciência de tudo que ele recebeu, tudo que ele experimentou, do amor que foi concedido a ele, da singeleza que foi a sua relação com o seu semelhante, e aí sim, aí ele desperta, e há muitas almas que se preparam do lado de cá sem saber, e acordam do lado de lá. E são imensamente gratas a tudo que receberam. Então, não deu frutos? Claro que deu. Deu sim. A mãe que dedicou a vida ao filho, e esse filho é ingrato, ele só fez coisa errada, ele aprontou, e ela falando, ela dedicando, ela entregando o seu amor, ela indicando o caminho, fazendo tudo que ela pôde por ele. Quando ele acorda no mundo espiritual, a primeira coisa que a sua consciência lhe diz: a sua mãe tinha razão. E se ele tiver um átimo de lucidez, ele realmente vai chegar a essa conclusão: a minha mãe tinha razão. E se ele não enxergar, problema dele. Ele vai prosseguir, vai voltar, vai aprender de novo, como nós também. A gente também vem resistindo a muita coisa há muito tempo. Nós também não somos fáceis. A gente, como diz o Vitor Hugo quando era pequenininho, a Letícia se acha, tio. Ou seja, então a gente como diz o caipira, a gente se acha, né? A gente se acha melhor que os outros. Mas na verdade nós também estamos aprendendo. E temos também a nossa intransigência, nossas dificuldades que a gente não enxerga. A gente acha que faz tudo certo, mas será que faz mesmo com desprendimento? Será que um sentimento oculto de domínio, de mando, de posse, de orgulho, de vaidade não faz o outro fazer essa leitura e não aceitar o que a gente está falando? Eu quero o seu bem, será que é? Né? Quanta coisa nesse mundo aconteceu de ruim porque o que estava fazendo queria o bem do outro. Não, eu quero o seu bem, né? Na verdade. Que bem é esse, né? Está falando assim, eu quero o seu bem, está falando então. Então você está querendo, eu estou pensando assim, eu quero aquela pessoa seja igual a minha, ou parecida. Isso. Apesar que eu acho o seguinte, falar muito não adianta, é os exemplos que adiantam mais. Isso. Mas quando você fala com uma pessoa ou da sua família, não, você vê alguma coisa errada, tá? Tem uma atitude errada. Quando você fala, olha, não é assim, fala, imagina, como os pais falam no mundo, tá? Em relação às atitudes da esposa, dos filhos, tá? A gente está querendo que aquela pessoa seja igual a nós, é um orgulho nosso, ou nós temos que falar mesmo? Porque dá a impressão, às vezes, tem que ficar quieto, os exemplos vão ser mais importantes, cara. O Armando está perguntando se em relação à educação dos filhos, né, na família, se a gente não deve, né, falar o que a gente está enxergando, né, e quer o seu bem e indicar os caminhos. Claro que sim.
o espírito Ivan de Albuquerque, ele fala que uma mãe e um pai têm direito de falar com os filhos a vida inteira, não importa a idade que eles tenham, onde eles estejam, se ele já tem filho, já tem neto, a mãe e o pai têm direito de falar com o filho a vida toda, porque a maternidade e a paternidade não é uma tarefa de um tempo, é a tarefa de uma vida, e às vezes de várias vidas. E aquele espírito que você assumiu a responsabilidade sobre ele, ele é altamente impressionável. Se ele veio sob a sua guarda é porque alguma coisa em você, existe em você, que pode colaborar com o crescimento dele. Então, embora pareça que ele não ouça, que ele não observe, você vai ter que falar, vai ter que indicar esse caminho. O que nós precisamos vigiar é os sentimentos pelos quais nós fazemos isso. Que muitas vezes a gente não consegue exemplificar, tem casos que a gente fala uma coisa e faz outra, né? Nesse caso, a nossa palavra não vai ter efeito, ela não vai ter peso. Se eu falo para alguém, não fume, eu fumo. Né? Não beba, eu bebo. Ó, não minta. E ele escuta você contando mentira, toca o telefone de casa, um menininho está lá e escuta. Ó, fala que eu não tô. O cara, ó, papai não tá, viu? E ele olha e fala, mas como não tá? Então, ou seja, a gente não consegue, né, exemplificar. E aí vai. E agora, falar vai ter que falar. Agora, nós temos que trabalhar e verificar os sentimentos que nós movimentamos enquanto estamos fazendo isso. O falar está certo e vai ter que ser assim a vida toda. Enquanto você vê o seu filho ou seus filhos fazendo alguma coisa que você entenda que não está moralmente correto, pela sua experiência, pela vida que você já viveu, pelas coisas que você já experimentou, você deve indicar o caminho, deve mostrar. Agora, os outros também, mas aí com os outros a gente tem que tomar cuidado, para ver o nível de intimidade que a gente tem com as pessoas para isso. Senão, né, se a gente sair por aí apontando o dedo para todo mundo, a gente vai ser tratado como chato, como moralista, né? Na verdade, nesse sentido, o exemplo fala mais alto. Na família tem que falar, tem que educar, tem que ensinar. Agora, em qualquer situação que seja, a gente tem que vigiar com quais sentimentos a gente faz isso. Se é um sentimento de superioridade ou porque eu quero mesmo a felicidade do meu semelhante e vi no meu filho ou alguma coisa nele que não está correto. E eu me lembro que lá na juventude eu fiz uma coisa semelhante. E aprendi a lição. Eu falo, não, eu aprendi, eu tenho que indicar para ele que isso aí está errado. Mas sem aquele sentimento de superioridade, que é o que faz com que a gente se destitua da dignidade para falar com o outro. Com qualquer pessoa que a gente vai indicar alguma coisa, se a gente se colocar como superior, a gente não ajuda em nada. Porque o outro faz essa leitura. Mas ao contrário, como aprendiz também. Fala, meu Deus, eu também já errei aqui. Eu preciso indicar para ele que esse caminho não está certo. Não porque eu sou o pai, ou eu sou a mãe, eu sou o chefe, eu sou... Não, não é por isso. É porque eu estou enxergando, estou sentindo que aquilo não é bom. Né? Porque mesmo a gente... depois eu já passo, Célia. Os oradores, por exemplo. Esses dias mesmo uma pessoa me perguntou assim, eu tenho um conflito muito grande na tribuna. Eu disse, por quê? Ah, porque quando eu vou falar, tem tanta coisa que eu falo que eu não faço. A pessoa fala assim, eu falo um negócio e depois, a hora que eu estou falando, eu estou lembrando de um fato da minha vida, de uma situação onde eu ainda não estou conseguindo fazer totalmente aquilo. Aí a pergunta da espiritualidade é essa, mas você está se esforçando para fazer direito? Ah, eu estou. Ah, então tá bom. Então a fala não é para o outro, a fala é para você mesmo. Então quando a gente fala tentando instruir-se, a gente educa. Quem fala tentando alertar o outro, fala geralmente fazendo um exame de consciência. Olha, meu irmão, não é bom ser desonesto, né? A desonestidade faz mal. Como um processo de auto-orientação, eu dizendo para mim mesmo, olha, não é bom ser desonesto. Agora, se eu falo da boca para fora, não vivo, não exemplifico, aí é difícil. Né? Ou falo sem avaliar os sentimentos que eu estou empregando enquanto estou me relacionando. Então tem que avaliar o sentimento. Nunca com superioridade, nunca achando que nós somos melhores que ninguém, mas lembrando que o outro nada mais é do que alguém como nós, que também está aprendendo, que está na trajetória também. Pode falar, Sérgio. Completando o que a Armando falou, nesse ponto, essa questão que ele colocou, sem dúvida, Jesus é o nosso melhor exemplo, né? Porque Jesus ligou, falou, né? Mas assim, tudo ele exemplificou. E o mais importante na mensagem dele, ele não impôs nada a ninguém. Ele não impôs. Ele deixou o recado dele, 3 anos de pregação. E foi necessário, né? Mas a forma, o exemplo dele. Então, nessas questões é isso. A gente fala, tem. Né? Duas coisas que a gente tem que verificar mesmo. Que é a exemplificação, né? A exemplificação é uma cartilha
preciosa para auxiliar os outros, o exemplo é uma cartilha, né? Muitos de nós nos espelhamos nos exemplos. Falando do Chico mesmo, quantas instituições beneméritas nesse país espírita se levantaram sob o exemplo do Chico? De ver o Chico fazer o que ele fazia, quantas instituições beneméritas nesse país? Quanta gente deixou de passar fome, passar necessidade? Quanta gente, pela bondade do Chico. Nós vimos uma reportagem do Divaldo, mais de 160 mil pessoas foram retiradas da miséria naquela região onde ele vive, e tratada com dignidade, resgatados os sentimentos de família, tudo, do trabalho do Divaldo lá na Bahia. Então, quanta gente se inspira no trabalho dessas pessoas, né? São cartilhas vivas. A gente quer saber o que eu devo fazer para ajudar meu semelhante. Olha para a pessoa, aí ó, pronto. Só, o que ele está fazendo? É uma cartilha viva, uma cartilha de exemplificação. A vida do Chico é uma cartilha viva, né? A Célia falou do Jesus, trazendo para mais perto, a gente tem os que fizeram o que Jesus ensinou e deu certo. Madre Teresa de Calcutá, nós estávamos assistindo esses dias a vida de Irmã Dulce, uma freirinha também desse tamanhozinho lá na Bahia, fez um trabalho magnífico para auxiliar os semelhantes, os sofredores, os doentes, né? Então, a cartilha maior é a exemplificação, né? E com que sentimentos a gente está tentando colaborar com o crescimento do outro. É importante que a gente avalie que sentimentos eu estou empregando enquanto estou fazendo isso. Porque há também aqueles que falam e não sendo, porque não são atendidos, ficam magoados, né? A pessoa fica magoada, aqui ninguém me respeita, ninguém liga para mim. Eu sou que nem um passarinho que pia lá fora, ninguém escuta, ninguém me ouve. Tem gente né? que põe no automático também, né? A reclamação. Ele não sente nada dele. Então, quando você fala com sentimento verdadeiro, porque você está se importando mesmo com a outra pessoa, né? Não porque a gente está querendo que o filho seja melhor, porque a gente quer apresentar para a sociedade um ser que deu certo, né? Um produto meu que deu certo. Ó, aqui, ó, eu sou bom, ó, tá vendo? Olha aí o filho que eu montei aqui, ó, perfeito. Então nós temos essa preocupação. Se a gente tem essa preocupação, não vai dar certo. Agora, se eu quero, por amor a ele, quero ver ele bem, quero ver ele melhor, quero ver ele feliz, aí sim. E também, se ele não for, eu vou continuar amando ele do mesmo jeito, vou continuar respeitando ele da mesma forma, vou continuar ajudando ele, como numa história que nós contamos, da mãe de uma cidade distante, de um filme que nós assistimos há muitos anos atrás, que eu já contei numa palestra, de uma mãe, que morava numa zona de tráfico de drogas, de criminalidade e tal, e num determinado tiroteio aconteceu um monte de coisa lá, de repente, aquela cena do filme mostra aquela fumaça de noite assim, aí mostra uma sala, um caixão, e uma única pessoa do lado desse caixão, e quando a filmagem chega perto, tem um jovem de 20 e poucos anos, lá no caixão, e a única pessoa que estava lá do lado, abraçada ao caixão, chorando por ele, foi a mãe. Só que durante todo o filme, desde pequenininho, mostra essa mãe indo nos becos pegar esse filho, ela chorando, ela abraçando, ela cuidando dele, ela fazendo tudo, ela fez tudo, ela virou do avesso para tentar ajudar esse menino. Ela virou do avesso, fez o que se pôde imaginar para tentar resgatar esse menino. E ele escolheu o caminho, mesmo recebendo todo o amor, toda a dedicação, todo o carinho, toda a atenção, ele escolheu um caminho equivocado. Só que, mesmo na partida dele, a única que estava do lado dele era ela. Ninguém daqueles que eram os amigos dele, o pessoal do crime e tal, ninguém estava lá. Só estava ela lá, até o final. Então, com que sentimentos essa mãe cuidou desse espírito a vida toda? Com amor. Amor que prevaleceu do começo ao fim, independente da escolha que ele fosse fazer, da escolha que ele fez. Ela não deixou estar do lado dele. Porque não era o orgulho dela que estava em jogo. Era o amor que ela tinha por ele, de querer ver ele melhor. E é isso que nós temos que lembrar quando nos relacionamos com as pessoas. Que é o amor que a gente pode dar a elas para querer vê-las melhor. Não para a nossa satisfação, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. De querer que as nossas coisas sejam, nossas ideias sejam aceitas, que as nossas determinações sejam cumpridas. Porque a pessoa pode cumprir na sua frente e descumprir lá longe, como ele fazia, né? E ela lutou, ela foi aos infernos para tirar ele de lá. E ela não conseguiu. Mas ela ficou com ele até o fim, por um sentimento de extrema nobreza. Né? Agora, não valeu nada então? Alguém pode dizer, tá vendo? Então não adianta nada.
O que adiantou ela fazer tudo isso? Claro que adiantou. Essas impressões que ela gravou nesse espírito, nunca mais ele vai esquecer. Nunca mais. Ele não vai esquecer nunca mais. Em qualquer lugar onde ele estiver, no mundo espiritual, e eu ouvi da benfeitora, Maria Dolores, um dia, que o amor vale a pena sempre. Porque mesmo que o espírito desça à condição mais abjeta, a mais infeliz que você pode imaginar, que ele desça na lama, se chafurde até onde alguém pode descer. Um dia, quando ele quiser recomeçar, é o amor que ele recebeu que vai ser a alavanca, que vai impulsioná-lo e vai tirá-lo do lugar onde ele está. O amor que ele recebeu. Ele vai se lembrar que o amor existe, porque alguém o amou. E as sementes desse amor estão dentro dele. E são esses recursos do que ele recebeu que vai ajudá-lo a se levantar. E não das críticas, das correções, dos apontamentos, das palavras duras. Essas ele não vai se recordar. Porque essas estão muito bem afinizadas com a sua natureza, com aquilo que ele já é. Estão muito bem acomodados ao que ele já é. Mas as coisas nobres que ele recebeu, essas vão sobressair no momento em que a dor o fizer querer recomeçar. Porque vai ser assim e é assim com todos nós. Chega um momento em que a dor, ela diz pra gente, é hora de recomeçar. E a gente chega no limite e ela fala, é agora. E aí, as únicas coisas das quais a gente se recorda são das coisas que vão nos ajudar a sair daquela condição infeliz e abjeta para nos projetarmos. A uma condição melhor. São os sentimentos de nobreza que alguém nos ofereceu, que vai nos ajudar a levantarmos daquela aflição e prosseguirmos. Então, tudo terá valido a pena, sim. A gente nunca pode dizer, eu fracassei, nada deu certo, tudo foi errado. Não foi, não. Todo sentimento nobre dedicado ao semelhante tem o seu fruto. Frutifica no coração daquele que dá e frutifica no coração daquele que recebe. Pode não ser no momento aprazado, naquele momento em que nós queríamos que isso acontecesse, mas é o Espírito que vai determinar quando isso vai acontecer. Isso não torna fracassado aqueles que fizeram. Como muitos falam, eu sou um fracassado, eu não consegui ajudar meu filho, não consegui ajudar meu marido, não consegui ajudar minha esposa, não consegui ajudar as pessoas, eu sou um fracassado. Não é, não. Todo sentimento dedicado com amor e com essa intenção de melhorar as condições do outro, eles são sentimentos utilizáveis para sempre, tanto para aquele que recebe quanto para aquele que deu. E vão enobrecer ambas as criaturas. Então pensemos a esse respeito, para a gente desenvolver essa importância que é de buscar aprimorar o ser que somos. Nós não podemos nos contentar com as poucas coisas que nós já fazemos em relação à nossa melhoria. Precisamos aprimorar a pessoa que somos. Reavaliar o sentimento todo dia. Com quais intenções, com quais sentimentos eu estou me relacionando com a vida, com as pessoas. O Chico dizia isso. Eu preciso dar o direito aos outros de serem o que eles quiserem ser. E eu preciso ser melhor. Então, quando a gente dá o direito ao outro de ser como ele quer ser, a gente não vai impor condições para fazer o que tiver que fazer por ele. Seja mãe, seja pai, seja irmão, seja amigo, seja cônjuge, a gente não vai impor nada. Vai simplesmente fazer porque é bom fazer. Diz Joana de Ângeles, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. Porque o ser amado pode não perceber naquele momento o amor que está recebendo. Mas se você amou, é bom para você. E o amor que você deu não é perdido, porque as sementes vão parar no coração de quem recebe. Não tem jeito, não tem como ficar indiferente. É impossível não se sensibilizar com o amor, impossível. Quarta-feira nós recebemos uma pequena estrofezinha do Espírito Ivan de Albuquerque, onde ele fala exatamente isso. Que o amor se incorpora ao gene da alma, figurativamente falando, e modifica tudo que é produzido daí para frente. Olha o pensamento grandioso desse Espírito.
O amor se incorpora à pessoa, um ato de generosidade nosso, um ato que a gente acha insignificante, marca-nos profundamente. E daí para frente, daquele instante para frente, nós não somos mais a mesma pessoa. Um ato, um olhar de bondade, de ternura, uma atitude que seja mínima, muda a gente profundamente daí para frente. Tudo que a gente produzir daí para frente vai ser diferente. Não somos mais as mesmas pessoas. Mas tem que se propor. Lapidar-nos, burilar-nos cada vez mais. Não se contentarmos, não. Não, eu já faço muita coisa. Fazemos nada. Precisamos fazer mais, precisamos nos preocupar mais. Ficar mais atento às pessoas, às coisas. Ser menos suscetível e mais disponível, dizem os espíritos amigos. Precisamos ser mais disponíveis, menos suscetíveis, menos impressionáveis negativamente falando, para não guardarmos lixo no subconsciente para sofrermos os efeitos dele depois. Mas sermos mais disponíveis, aceitarmos os acicates, às vezes as palavras duras, a ignorância, o sentimento infeliz do outro com mais tranquilidade, deixando ele ser o que ele quer ser. Se ele acha que deve agir assim, conosco, não tem problema. Nós temos que ser menos suscetíveis a isso, menos impressionáveis negativamente falando, nos melindrarmos menos, né? Para a gente poder olhar todo mundo com mais tranquilidade, com mais carinho, sem crítica, sem julgamento, sem exigir nada. Fazendo o que o Armando falou, educando sim, ensinando o caminho sim, mas não querendo a qualquer custo mudar o outro, transformar ele numa outra pessoa e querendo que ele seja o que nós queremos que ele seja. A pessoa, ela vai ser o que ela quiser ser no tempo em que ela decidir. Não somos nós que vamos fazer isso. Isso independe de ser pai, de ser amigo, ser irmão, de ser cônjuge, seja quem for, né? Não vamos modificar o outro. Porque as pessoas podem concordar conosco na aparência e continuar intimamente sentindo algo totalmente diferente. E é isso que Deus sabe de nós, é o que está na nossa essência, não o que a gente mostra. Você pode fazer uma pessoa concordar com você, sem que com isso ela tenha se modificado. Então a tarefa da modificação é dela. Então sermos menos suscetíveis às coisas ruins, às impressões negativas que recebemos, e mais disponíveis para servirmos o nosso semelhante, como Jesus disse que nós deveríamos fazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus estava disponível para a humanidade e não estava nem um pouco suscetível a ela. Ele não assimilou o mal que fizeram a ele, de forma nenhuma. Tanto que ao desencarnar, ao deixar o corpo, ele procura os discípulos e orienta eles para que eles continuem. E foram eles que o abandonaram na hora derradeira. Eles sumiram, todo mundo, de medo, desapareceram e ele ficou sozinho. Os discípulos saíram, eles não ficaram lá com Jesus no momento da dor extrema dele. E ele que ficou do lado deles o tempo todo. Ele que ensinou-lhes, que viveu junto com eles, que aqueles que ele ajudou, que ele curou. Onde eles estavam lá, na hora, para interceder a favor de Jesus? Onde eles estavam? Não estavam. E Jesus se manteve tranquilo, porque ele estava disponível para a humanidade, não suscetível a ela. Mas nós somos assim, nós somos muito suscetíveis. Tudo nos atinge, tudo nos alcança, uma palavra dita de maneira negativa nos fere, um olhar, né? A gente já comentou muito isso, a gente até brinca com isso. Você viu o jeito que fulano me olhou? A gente não suporta nenhum olhar do outro, acha, que importa se a pessoa me olhou com ironia? Isso é um problema dela. Aqueles que ficam olhando os outros com ironia por aí, ironizam, quem sabe pode nascer sem os olhos numa outra encarnação. Estou usando um exagero aqui para brincar, né? A pessoa nasce para não ironizar mais ninguém. Então não é problema, não é importante a forma como os outros me olham, me pensam a meu respeito, me tratam, isso não é importante. Eu não posso ser suscetível a isso. Eu preciso ser disponível. E aquele que está disponível não impõe condições. Ser disponível é não impor condições. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que é claro que não precisa se oferecer, ninguém precisa oferecer o pescoço benevolentemente para que o inimigo corte. É óbvio. Ninguém vai dar o pescoço para cortar assim. Mas nós não precisamos entrar em
atrito, em contendas, porque nós precisamos exercitar os nossos sentimentos. E é justamente a convivência difícil, é justamente as experiências mais adensadas, emocionalmente falando, que são aquelas que nos ensinam. As lágrimas da dor, elas ajudam muito a gente a fazer a limpeza da alma, mas as lágrimas da revolta não. O Senhor viu o que Ele me fez e chora copiosamente. Deus não escuta essas lágrimas, nem vê. Essas lágrimas nossas da revolta, essas lágrimas não são vistas por Deus. Mas aquelas onde a gente chora pela dor que está realmente sentindo, pela amargura de ver um ente querido, um ser amado, se desviando do caminho, sofrendo junto com ele, a essas lágrimas, sim, Senhor, me ajude a ajudá-lo. Como nós vimos ontem no texto, a mãezinha procurando numa região do plano espiritual, onde tinham nichos, lugares, sem nada. Aqui na Terra, as igrejas, nos nichos, tem santos, né? Lá no mundo espiritual tem um ambiente, lá, num posto de socorro, lá do plano espiritual, onde tem os nichos, mas não tem as imagens. Cada espírito que vai ali orar, de acordo com a sua crença, acaba projetando naquele nicho a imagem da sua crença. E uma mulher estava lá pedindo pelo Dr. Bezerra de Menezes. Quando ela entrou no nicho, a imagem do Dr. Bezerra ficou plena no lugar, como essa imagem que está aqui na parede. E ela começou a pedir pelo Dr. Bezerra, chorando, aflita, né, pelos entes queridos dela que ela estava pedindo. Aflita, pedindo por eles. Essas lágrimas são ouvidas por Deus. O Dr. Bezerra imediatamente, né, designa um benfeitor para ir cuidar dela. Fala, vai cuidar daquela mãe, vai cuidar daquela esposa, vai cuidar daquele marido, vai cuidar daquele filho. Ele está necessitado mesmo. Essas lágrimas são ouvidas. Mas as lágrimas da revolta, as lágrimas da inconformação nossa, essas lágrimas são lágrimas de crocodilo. Essas o Criador não toma ciência delas. Porque elas fazem parte do quê? Do exercício do nosso orgulho. Então essas não são ouvidas. Essas nos pertencem. Elas são o quê? Autoproduções, produções da nossa própria incúria. Então essas, a hora que a gente resolver chorar verdadeiramente por uma dor necessária, né, como essa mãe que estava lá, essa esposa pedindo pelo marido, pedindo pelo... Aí sim, aí essas o céu ouve e caminha alguém para atender, né? Então, a avaliação dos sentimentos, né, com quais sentimentos a gente manifesta essas impressões em relação à vida. Uma pessoa inexperiente identifica facilmente uma pedra que brilha no meio das outras. Entretanto, um especialista distingue-a e valoriza-a por ser um diamante que espera apenas a lapidação. Então, nós precisamos aprender a ter olhos para identificar os diamantes no meio dos cascalhos, mas também saber o valor deles. Né? Saber o valor deles. As nossas relações humanas são muito importantes para nós, são verdadeiros tesouros. Existem pedras a serem lapidadas nessa relação. Às vezes é a pedra da paciência, a pedra da tolerância, a pedra do perdão, que está ali no meio do tesouro da família, dos cascalhos da família, que nós precisamos garimpar e lapidar essas pedras. Não é fácil, porque precisa ter olhos de ver. Porque o que a gente acaba enxergando? Só os cascalhos, só os defeitos, só o lado ruim das pessoas que estão ao nosso lado. E não vemos que há diamantes na nossa relação com ela que precisam ser lapidados. Qual é o meu diamante com aquela pessoa que eu tenho dificuldade? Eu preciso observar. Ele está lá no meio dos cascalhos dos meus defeitos e dos defeitos dele. Eu tenho que garimpar essa pedra. Eu preciso desenvolver o perdão. Então esse é o meu diamante. Preciso lapidar o perdão. Perceber que a minha necessidade com o outro é o perdão. Mas e os olhos para enxergar isto? Só a proposta não adianta. Nós precisamos trabalhar sentimentos que nos ajudem a fazer isso. E aí nós voltamos sempre ao pressuposto, né, ao princípio de tudo isso. O Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Se nós não nos propormos, nos preocuparmos com os outros, no bom sentido, no sentido de ver a felicidade dos outros, nós não teremos sentimentos que nos ajudem a ter olhos de ver, a ter olhos que identifiquem o que nós precisamos mudar e aquilo que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos oferecer a nós mesmos recursos para isso. Porque a gente vem de um tempo, de uma época do passado, em outras vidas,
onde a gente sempre achou que os outros é que tinham que mudar. E continua achando até hoje. São os outros que têm que mudar. E a vida está nos convidando, muda você. Muda você. Tem alguma coisa te incomodando? Muda você. Eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que levantar, fazer a minha parte. O outro, se ele vai fazer a parte dele, o problema é dele. Né? Então, essa é a proposta da vida. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural. A nossa renovação mental, sempre. Vigiando. Jesus falou, vigia e ora, para você não cair na tentação. Mas não é tentação que vem de fora, tentação que vem de dentro. Vigia e ora, porque todas as impressões que nós temos da vida, elas vêm de onde? De dentro de nós. A visão que eu tenho das coisas, das pessoas e do momento que eu estou vivendo, onde está essa visão? Está dentro de mim. Muitas vezes o que está acontecendo fora de mim não é exatamente como eu estou enxergando. As coisas não estão tão ruins quanto eu imagino. Nem são trágicas e complicadas como eu estou enxergando. Na verdade, são os meus sentimentos que estão me fazendo ver assim. A falta de nobreza, a falta de sentimentos que me sustentem a minha paz, estão fazendo com que eu veja em tudo coisas ruins, coisas sem valor. A minha vida está sem graça, mas por que tinha que ter graça? Como é que é? Quer dizer que viver feliz é viver dando risadas, gargalhadas? Não é isso. Viver feliz é viver em paz, viver em harmonia, com o coração sereno apesar dos desafios. É claro que existem desafios e grandes na Terra, desafios financeiros, desafios da saúde, desafios do relacionamento, existem sim, mas não são eles que me fazem olhar para a vida e enxergar a minha vida sem graça. É porque, segundo os ditames do meu orgulho, a minha vida não é exatamente como eu gostaria que fosse. Ou seja, eu não tenho oportunidade de colocar as minhas paixões em prática, então eu acho que a vida não tem graça. Quanta gente acha que o casamento é uma prisão? Porque o casamento cerceia o exercício de algumas paixões, que certamente a pessoa gostaria de estar por aí praticando. Então o casamento faz ele se vigiar, faz ele se controlar dentro do processo de vigilância dos seus sentimentos. Né? E assim por diante. Já ouvi gente falar da religião, mesma coisa, falar, não vou, eu até gosto do espiritismo, tudo, mas rapaz, não dá. Esse negócio aí não dá não, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Quem disse que não pode? Poder pode. É você que vai descobrir depois o valor que tudo isso que você está falando que não pode tem. E você mesmo vai querer não fazer. Então, eu tenho um amigo que ele se tornou espírita, deixou de tudo, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de jogar, deixou de fazer isso. Agora, eu não sei, rapaz, ele sai do serviço, vai para casa. Antigamente a gente bebia com a gente no boteco, saía para não sei para onde, agora ele vai para casa. Eu não quero ser espírita, não. Resumindo, ele ficou chato, né? Ficou chato. Não quero saber dele disso aí, não, esse negócio de espiritismo. Ué, na verdade, o que na verdade a pessoa... Por que ele não quer se tornar espírita? Porque ele acha que o espiritismo vai cerceá-lo do exercício das suas paixões. O espiritismo não faz isso. O espiritismo conscientiza a gente. Diz o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. A escolha é nossa. Não temos ninguém que vigia, que nos vigia. Nem os espíritos fazem isso. Eles não ficam vigiando a gente com a luneta, né? Olha. Eles não ficam aqui, né? Não é assim. Não fica olhando pra gente com uma luneta. Geralmente, quando eu caio nas minhas esparrelas, que ela aparece para me falar alguma coisa. Depois que eu caí. Depois que eu me estrepei, aí ela aparece. Então, muito bonito, né? E aí, agora vamos conversar a respeito. Ou seja, ela não fica com a luneta me vigiando. Não faz isso não, hein? Olha, de jeito nenhum. Sou eu que vou aprendendo e através do conhecimento eu vou verificando o que é devido e o que não é devido. Aquilo que é mais conveniente fazer, o que não é. Para o meu crescimento, para a minha felicidade. Então, as pessoas acham que as relações humanas, os compromissos humanos um com o outro são prisões, porque na verdade esses compromissos fazem o quê? Cerceia a pessoa do exercício das suas paixões. Então ela não quer. E o Jesus fala, vigia e ora, presta atenção na tua vida, pede forças a Deus através da oração, mas presta atenção, para ver o que a gente está fazendo, para onde os nossos impulsos estão nos direcionando. Tem um negócio aqui dentro de mim que fica mandando eu para lá. Mas por que eu estou sentindo isso? O que eu preciso fazer para mudar isso? Por que eu ainda tenho esse tipo de vontade? Por que eu ainda tenho esse tipo de pensamentos? Fazer perguntas.
e buscar, dentro do exercício do bem, da caridade, do amor, do sentimento ao próximo, a renovação dos sentimentos para que esses impulsos parem de acontecer, ou que eles sejam insignificantes. Antes a gente tinha um impulso e fazia. Depois tem um impulso e tem crise de consciência. Ai, meu Deus. Depois tem um impulso e fala assim, e vai embora. Isso é bobeira. Ou seja, eles já não têm mais efeito. Não é que eles não vão deixar de aparecer. Vão sim, mas eles não vão ter mais efeito. Porque nós já nos transformamos, mudamos a base do sentimento que nós temos que trabalhar. Né? Então essa renovação precisa ser todo dia, constante. O otimismo em relação à vida. A nossa vida é maravilhosa, a oportunidade reencarnatória é única. É a melhor de todos os tempos que nós já tivemos. Essa é a melhor de todas elas. Estamos no limiar de uma nova era, de um novo tempo. Estamos nos aproximando da reforma do planeta. Estamos fazendo parte disso agora. Jesus nos considerou nesses planos, tanto que nós estamos aqui, encarnados na Terra. Aproveitar essa oportunidade é valioso. Verificar o que é que nós podemos fazer em benefício do projeto do Cristo é urgente. E fazendo em relação à própria vida, nós estamos colaborando com Ele. Porque somos exportadores de ideias, de sentimentos, de pensamentos e de exemplos que vão contaminar e envolver toda a nossa psicosfera, irradiando-se a longínquas distâncias. Imaginem quando todo o planeta estiver fazendo isso. Quando todas as pessoas estiverem querendo ser melhores. Quando todos estiverem querendo ser melhores. E trabalhando avidamente para isso. Com certeza a visão da vida será outra. E nós olharemos para a nossa vida com otimismo, com alegria. E os enfrentamentos serão para nós apenas uma oportunidade de deixarmos o degrau onde nos encontramos e subirmos para o outro. Para definitivamente nunca mais voltarmos a ser o ser que somos. Sendo melhores. E sendo melhores, colaboraremos com esse novo mundo, com a nova Terra. Paira sobre a psicosfera do planeta um clima de esperança, como nunca houve antes. Jesus deseja que a humanidade tenha esperança. Porque só através da esperança é que nós lutaremos pelos ideais de nobreza, de crescimento. Os homens que transitam nas faixas negativas da sua ignorância, esses preferem as paixões animalizadas, porque estão ainda enraizados, estão ainda inebriados, hipnotizados pelos vapores morbíficos do crime, da maldade, do descomprometimento, e estão atrelados ao egoísmo e ao orgulho, sem desejarem se livrar deles. Assim, prestemos atenção nas noites espirituais do planeta. Se tivermos os olhos de ver, veremos salpicados nos céus de noites não tão escuras mais assim. Pontos luminosos com luzes nunca antes vistas. Eles estão chegando e a Terra será melhor. Não apenas porque eles estão vindo, mas porque nós também seremos melhores, estimulados pelos seus corações que já alcançaram o sentimento que Jesus propôs, que é o amor ao próximo. Esse amor que deve vigir em nossos corações, nas relações humanas, em nosso lar, com nossos filhos, com nossas esposas e maridos, com nossos irmãos, com nossos amigos. Deve vigir também nos núcleos de religiosidade, que serão polos de esperança que Jesus utilizará para irradiar todo o seu amor à humanidade. Aceitemos essas luzes, encharquemo-nos de paz e esperança e teremos uma vida melhor. A Terra não será certamente o paraíso que imaginamos, desprovidos de trabalho, colocando-nos na ociosidade, mas será o mundo da felicidade, onde nossas almas se deleitarão no esforço próprio, colhendo com alegria
os frutos da sua plantação. Eis que surge a nova era. Jesus está conosco. Também nós devemos estar com Ele. Renovemos os nossos votos de esperança, de dedicação, de amor, para que a caridade se institua definitivamente nos destinos da terra. Que assim possa ser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.